Bem, espero que todos vocês estejam bem, se cuidando. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre ensaios não destrutivos. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar nesse termo, né, nessa definição de ensaios não destrutivos, e espero que alguns de vocês já tenham, inclusive, tido contato com alguma dessas técnicas de ensaios. A gente vai falar um pouquinho sobre eles e no final da aula eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, vou deixar todas as instruções necessárias para essa atividade acontecer. Bom, falando um pouquinho de ensaios de uma forma geral, a maioria dos ensaios são conduzidos, ou boa parte, né? Não vou dizer nem a maioria, mas uma parte dos ensaios são conduzidos para que a gente possa encontrar as características típicas dos materiais que são usados na construção de produtos. Então, o início da nossa disciplina, a gente viu essa definição de ensaios de propriedades, e vimos bastante sobre ensaios mecânicos. Vimos ensaio de fadiga, ensaios de tração, ensaios de flexão e assim por diante. Esse tipo de ensaio que mede a característica típica do material, ele geralmente é feito em corpo de prova, padronizado em tamanhos, uma porção de material padronizado, e esses ensaios, gerando essas características típicas que os materiais apresentam, eles não conseguem reproduzir na totalidade, não conseguem perceber ali através dos ensaios os defeitos que são gerados nas etapas de processamento. A gente considera o material praticamente isento de defeitos e com isso a gente mede as características típicas deles, né? Então, como exemplo, ensaios que medem as características mecânicas, que a gente viu aqui nas aulas anteriores, ensaios que podem medir as propriedades magnéticas dos materiais, as propriedades elétricas que os materiais apresentam, propriedades óticas, enfim, diversos tipos de propriedades. Mas aí, os defeitos, como eles não são considerados nesses ensaios, inclusive quando a gente está fazendo um ensaio no material e encontra um defeito, aquele resultado que a gente encontra é descartado. Por exemplo, um ensaio de tração, que a peça rompe, o corpo de prova rompe, e na seção de ruptura a gente encontra um poro, uma inclusão, uma trinca ali que não foi proveniente do ensaio, aquele resultado encontrado ele é desconsiderado porque o defeito pode ter influenciado. Os defeitos eles podem ser gerados em várias etapas de processamento. A gente tem o processamento da matéria-prima, a fabricação inicial ali da matéria-prima, a síntese da matéria-prima, as primeiras etapas de processamento. Muitas vezes a matéria-prima que a gente utiliza já sofreu uma etapa anterior de processamento. Por exemplo, no processo de estampagem, a matéria-prima são chapas planas que foram processadas, né, anteriormente, a extração do minério, transformação em aço, depois etapas de fundição e de laminação a quente e a frio para produzir a chapa. A chapa é a matéria-prima do processo de estampagem. Então, nesse processamento anterior da estampagem, como exemplo, vários defeitos podem ter sido gerados naquele produto, naquele material. Etapas de montagem do componente, né? A gente tem vários exemplos de defeitos relacionados ao processo de montagem. O operador ou a máquina apertou demais ou apertou de menos, o operador ou a máquina deixou de montar ali um determinado componente que deveria ser montado. E tem vários defeitos associados à utilização do produto. O produto final, já produzido na mão do cliente durante a sua utilização final, ele pode sofrer ali problemas diversos, como, por exemplo, uma sobrecarga, uma alteração de cor, uma trinca que nucleou e começou a crescer, como uma trinca de fadiga. Todos esses são exemplos de defeitos gerados na utilização do produto durante o seu ciclo de vida aí normal, né? Bom, aqui alguns exemplos desses defeitos. Eu trouxe para vocês só alguns, tem vários tipos de outros defeitos que podem ser gerados. Então, defeitos típicos encontrados na etapa aqui de processamento da matéria-prima. A gente pode encontrar porosidade no material, porosidade provocada por contração da peça, porosidade provocada por presença de gás dentro da matéria-prima na hora de processar a peça, inclusões de outras fases, como contaminantes, como inclusões não metálicas dentro de um material metálico, inclusão de partículas cerâmicas dentro de uma matriz polimérica como contaminante,
ou mesmo segregação de fases, né? Durante o processo de processamento, é muito conveniente, é muito comum ter etapas de aquecimento do material, e esse aquecimento pode provocar alteração de fase e mudanças de fase. Um exemplo típico de segregação numa liga de ferro fundido, a gente tem ali durante a etapa de resfriamento a segregação da grafita, que são fases altamente com teor de carbono muito elevado, né? São fases de carbono que a gente conhece como grafita. Isso é considerado uma segregação. No caso do ferro fundido, isso pode ser inerente ao próprio material. Mas em outros materiais pode ocorrer a segregação indesejada de fases. Durante a etapa de montagem, né, desculpa, durante a etapa de manufatura, pode ser gerado empenos provocados por tratamento térmico mal feito ou por ausência de dispositivos que seguram a peça no lugar ou ciclos de processo que estão fora do tempo, falhas no processo de soldagem, como uma adesão mal feita ali da solda, uma baixa penetração do material fundido, tensões residuais geradas por diversos tipos de processo de conformação mecânica, como laminação a frio, como trifilamento, como forjamento a frio. Alguns exemplos de defeitos gerados no processo de montagem. Montagem faltando partes, ou montagem incorreta dos dispositivos, era para ser montado numa posição, foi montado na posição invertida. Trincas geradas por sobrecargas durante o processo de montagem, um parafuso que foi apertado demais, um parafuso que foi apertado de menos, enfim. Essa etapa de montagem, ela traz diversas falhas nos produtos, e é uma das etapas que a gente tem que ter bastante cuidado para que a montagem seja feita de forma correta. Durante a utilização, eu trouxe aqui 3 exemplos, né, como corrosão, desgaste e fadiga, mas tem diversos outros tipos de defeitos que são gerados na etapa de utilização do componente. A primeira abordagem que a gente vai pensar quando a gente fala de inspeção, de controle de qualidade, de verificação das características do produto acabado, é a inspeção visual. A inspeção visual, ela, por alguns autores, em alguns contextos, ela é considerada como uma das primeiras etapas de ensaios não destrutivos, mas a definição propriamente dita de ensaios não destrutivos não leva em consideração essa inspeção visual, porque ela já é inerente à própria visão, né, das pessoas. Você olha para o produto, você vai ver se existe ali algum problema, algum defeito. Então, tecnicamente, ela não é considerada um ensaio não destrutivo, mas em diversos cenários eu já ouvi diversos autores, já vi em diversas publicações e diversos profissionais falando da inspeção visual como sendo uma etapa de um ensaio não destrutivo. Quando a gente fala aqui de inspeção visual, a gente está falando que a habilidade de visualizar a peça, né, com auxílio do próprio olho, algumas vezes auxiliada por dispositivos que ampliam um pouco a imagem, seria uma visualização direta da superfície do material. Normalmente, esses ensaios são considerados aqui até aumentos de 80, 100 vezes, usando estereoscópios, usando lupas, ou sem ampliação nenhuma, olhando simplesmente a superfície exposta do produto. Esse tipo de inspeção ele vai nos fornecer informações da superfície do material e nas dimensões de acordo com a capacidade visual das pessoas. Existem valores típicos de capacidade visual. Algumas pessoas conseguem observar defeitos com um pouco mais de detalhe, mas existe aí, vamos dizer assim, um valor médio, que seria a capacidade visual típica do ser humano. Nesse tipo de situação, a gente tem algumas vantagens desse ensaio de inspeção visual. Aqui uma ilustração, né, de um processo industrial onde o operador, no caso aqui a operadora, está fazendo a inspeção visual aqui de uma placa de circuito impresso utilizando uma lente de aumento com uma iluminação. Vocês podem observar aqui que existem algumas instruções, né? Essas instruções são as principais inspeções que o operador tem que fazer. Então aqui tem alguns tipos de defeitos tipicamente encontrados, que a pessoa tem que verificar se eles estão ausentes, e alguma instrução do que ela deve verificar de presença. Por exemplo, tem que verificar a presença do resistor A, do resistor B, do processador C, e com um desenhozinho aqui mostrando o padrão de qualidade da empresa. E essa inspeção visual ela vai checar se todas essas informações estão
precisas, se as peças que deveriam estar presentes estão presentes, e se os defeitos que deveriam estar ausentes estão ausentes. As grandes vantagens da inspeção visual é o custo bastante reduzido. A maioria dos dispositivos para inspeção visual são dispositivos de baixo valor financeiro, né, facilmente adquirido por qualquer empresa. É um ensaio relativamente rápido, sem precisar de montagem de equipamentos, montagem de corpos de prova, sem precisar de maiores detalhes. O custo do operador é relativamente baixo, né, e o custo do investimento necessário é relativamente baixo. Então, é uma técnica barata e relativamente rápido. As limitações que essa técnica traz é que as dimensões muito pequenas, alguns defeitos muito pequenos não são perceptíveis por essa técnica. Tem a questão do acesso visual, né? A gente só consegue ver a superfície e áreas expostas. Se tiver, por exemplo, um tubo de diâmetro pequeno, é difícil olhar por dentro do tubo e verificar defeitos dentro do tubo. A padronização do ensaio necessita de intenso treinamento, né? Os operadores eles são constantemente treinados para encontrar os defeitos e encontrar o padrão de montagem. E a questão da velocidade do teste, né, que ele é relativamente rápido, mas linhas de produções modernas em alta escala, as inspeções visuais elas não conseguem acompanhar toda a velocidade da etapa de processamento. Se vocês tiverem curiosidade, quiser jogar aí no Google, pesquisar sobre o processo de produção, por exemplo, da Coca-Cola, vocês vão verificar que a linha de montagem ali, a velocidade que as latinhas, a velocidade que as garrafas tramitam no processo, a velocidade de enchimento das garrafas é muito rápido. E aí a inspeção visual para esse tipo de processo mais automatizado, ela é considerada lenta e isso passa a ser uma limitação do processo. São necessários sistemas de captura de imagem e computadores, né, e softwares para poder fazer uma fotografia de cada produto e comparar com o padrão. Então, comparando com esse tipo de processo, a inspeção visual ela é lenta, mas comparado com outros ensaios, como ensaio de tração, ensaio de fadiga, ensaios de mecânicos, ensaios elétricos, é considerado rápido. Então, essa questão da velocidade do ensaio, ela às vezes é vantagem, às vezes é uma limitação. Quando a gente utiliza a visualização indireta da superfície, utilizando, por exemplo, uma câmera acoplada na ponta de uma haste e essa câmera é introduzida dentro de um tubo para poder verificar as dimensões internas do tubo. Aí já é considerado, assim, um ensaio não destrutivo, através de equipamentos que vão capturar a imagem da superfície interna, não visível, mas diferente dessa inspeção visual tradicional, que nem sempre, tecnicamente, não é considerada como um ensaio não destrutivo, mas é um ensaio de inspeção bastante comum nas empresas, bastante comum nas linhas de montagem, e o objetivo dela é encontrar defeitos produzidos, oriundos do processo produtivo, das etapas de manufatura, de montagem, de processamento da matéria-prima. Essa inspeção visual ela é sempre utilizada nas indústrias. Aqui um exemplo que eu trazendo aqui um pouco mais de detalhe, né, uma placa de circuito impresso. A gente tem aqui diversos resistores, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam, mas se não me engano, o nome dessas pecinhas aqui são resistores, soldadas na placa. Então, aqui a fotografia está com ampliação alta, né? Essas peças elas são de medidas de poucos milímetros. E para uma inspeção visual, comparar todos esses pontos de solda, verificar se todos os pontos de solda foram feitos, verificar se todos eles estão soldando aqui o componente principal, verificar se todos estão presentes e não tem nenhuma ausência de ponto de solda. Numa inspeção visual, ela é possível, mas é lenta. Então, aqui eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês que, dependendo do produto, a inspeção visual é considerada lenta. Imagina a gente pegar um padrão, como se essa fotografia fosse o padrão. Vocês pegam uma peça igual a essa e vão comparar cada um desses pontos, se a solda está bem feita, se a solda está presente, se não tem nenhum contaminante. Então, para esse tipo de situação, a gente usa sistemas de captura de imagens e uma comparação com uma fotografia padrão, né? Isso é feito em fração de milésimo de segundo, isso é muito rápido, e as empresas que trabalham com essas linhas de produção mais rápidas, elas utilizam esses sistemas de captura de imagem e comparação com padrão.
Aqui já representando uma inspeção visual já de um produto acabado, para verificar se todos os componentes estão montados. Aqui a gente tem uma dezena de componentes que rapidamente é possível verificar se a fonte está no lugar certo, se o HD está no lugar certo, se os cabos IDE e se os cabos SATA estão no lugar certo, se a caixinha de som está no lugar certo, se a placa-mãe foi introduzida. Nesse caso, a inspeção visual ela consta aqui com as vantagens da rapidez e simplicidade do ensaio. Alguns defeitos maiores, como grandes trincas, né, são possíveis de serem captadas por inspeção visual. Aqui é uma peça grande, né, tá? Dá para ver aqui pela proporção da mão aqui do operador, que é uma peça de dimensões não muito pequenas e que é possível verificar trincas, né? A gente consegue verificar aqui a presença de trincas nesse componente. É uma das vantagens, dos objetivos da inspeção visual é encontrar defeitos como trincas. Aqui estou mostrando para vocês a presença de bolhas em uma peça fundida, isso aqui é uma peça de alumínio fundido. Existe aqui a presença de bolhas, tá? Dentro da percepção visual, presença de trincas por rechupe, a gente consegue verificar visualmente esses defeitos. Um outro defeito bastante comum aqui é um caso de uma ruptura durante o processo de estampagem, uma trinca gigantesca na peça, né? É possível verificar por inspeção visual sem maiores problemas. Então, o objetivo dessa inspeção visual é justamente encontrar esses grandes defeitos no produto. Outros defeitos encontrados, no caso aqui, é uma peça polimérica, é uma peça tem um termoplástico feito por um processo de injeção. A gente pode ver essas marcas brancas que, partindo aqui do ponto de injeção, são chamadas de espirros. Essas marcas brancas aqui, esbranquiçadas, são causadas tipicamente por presença de umidade na matriz polimérica durante o processo de injeção. Então, é um defeito que pode comprometer o comportamento mecânico do componente, mas é principalmente um defeito estético no produto, indicando aqui um problema no processo de injeção de termoplástico. Aqui um caso típico de inclusão, né? Um contaminante, uma inclusão de um material que não deveria estar ali. Trouxe aqui uma ilustração de um alimento, né? Mas isso pode ser encontrado em diversos tipos de processamento, em diversas situações, como materiais cerâmicos, materiais poliméricos, materiais metálicos, são inclusões, nesse caso aqui, uma inclusão oriunda de uma contaminação externa. Algumas vezes as inclusões são oriundas de contaminação interna, né? O próprio processo, ou um pedaço do molde, ou um fragmento de refratário do cadinho que fez a fusão do metal, ou alguma parte, né, de algum equipamento, de alguma ferramenta que soltou e ficou dentro da máquina, ou mesmo contaminantes externos ao processo, como grãos de sílica, como oriundos de poeira, aqui no caso animais, né, insetos, numa indústria alimentícia. Tudo isso aqui pode ser considerado como inclusões. As grandes inclusões, elas são visíveis a olho nu e a gente consegue, por inspeção visual, encontrar esses defeitos. Bom, agora, se a gente for pensar aqueles defeitos muito pequenos para a capacidade visual, ou defeitos que estão abaixo da superfície, ou mesmo aqueles defeitos que estão em locais de difícil visualização, dentro de uma dobra, dentro de um tubo pequeno, né? Se a gente pensar um tubo com dimensões pequenas, a gente não consegue olhar lá dentro, mas se for um tubo grande, um tubo de 2 metros de diâmetro, o operador consegue entrar no tubo, consegue caminhar por dentro do tubo e fazer a inspeção visual necessária. Tubos muito pequenos, com até alguns poucos milímetros de diâmetro, são impossíveis de fazer uma visualização interna. Nesse caso, um conjunto de técnicas de ensaios foi desenvolvido com o intuito de encontrar esses problemas. E esse conjunto de técnicas é que é considerado como, de fato, os ensaios não destrutivos. Eles vão visar, tipicamente, encontrar trincas, bolhas, poros, inclusões, segregações. Em alguns casos, a gente consegue adaptar para encontrar espessuras de revestimento. No caso aqui, se a gente imaginar uma peça metálica com um revestimento de um outro material, que pode ser inclusive polimérico ou cerâmico, a interface desse revestimento é uma descontinuidade. E as técnicas
que foram desenvolvidas para encontrar trincas, encontrar bolhas, que são descontinuidades na matriz, né? Uma trinca dentro da matriz, uma bolha dentro da matriz, é uma descontinuidade. Então, esse teste pode ser adaptado para encontrar a descontinuidade do revestimento e encontrar a espessura do revestimento. Então, a definição clássica de ensaios não destrutivos são ensaios que não vão danificar o componente, né, a matéria-prima, e que visam trazer informações, fornecer informações a respeito dos defeitos que são encontrados, que são carregados no componente, no produto, pelos processos de produção. Os ensaios não destrutivos, eles não visam encontrar as características típicas do material, mas sim encontrar defeitos que podem estar presentes no produto, no produto acabado ou no produto semi-acabado. Esses defeitos eles podem ser na superfície, assim como trincas e bolhas superficiais, que muitas vezes a inspeção visual é capaz de pegar, mas defeitos muito pequenos, que é difícil encontrar, difícil visualizar, e defeitos subsuperficiais são o foco principal, o objetivo principal desses ensaios não destrutivos. Eu trouxe aqui os principais ensaios não destrutivos, né? Então a gente tem 6 exemplos desses ensaios, os mais comuns, os mais usados. Existem alguns outros, né? Mas eu trouxe aqui os 6 mais comuns. O ensaio de líquido penetrante, ele é usado para encontrar trincas na superfície. Ele não consegue medir nenhum tipo de defeito subsuperficial, tem que ser trincas expostas na superfície. A gente tem aqui uma superfície, uma trinca, essa trinca exposta, esse ensaio de líquido penetrante consegue revelar a presença de uma trinca na superfície. Ele é muito usado para metais e pode ser usado para alguns polímeros e algumas cerâmicas. Faltou uma vírgula aqui, tá? Polímeros e cerâmicas. Vai depender se o polímero é quimicamente compatível com os produtos usados nos ensaios, mas para metais ele é bastante empregado e para cerâmicas também é bastante empregado. O ensaio chamado de partícula magnética, ele consegue pegar as trincas e bolhas superficiais e também bolhas e trincas subsuperficiais. Então a gente consegue pegar aqui defeitos que não estão comunicados com a superfície. Uma trinca interna que não é comunicante com a superfície, desde que ela seja próxima da superfície, a gente consegue pegar pelo ensaio de partícula magnética. A limitação é que só pode ser usado em materiais ferromagnéticos. Basicamente, a gente está falando de ligas ferrosas, como ferro fundido e aços, e alguns outros materiais que têm um comportamento ferromagnético. Ensaio de corrente parasita, ele vai pegar trincas e bolhas superficiais e subsuperficiais, assim como de partícula magnética, e ele pode ser usado para medir espessuras de revestimento não metálico, como revestimentos poliméricos e cerâmicos. O ensaio de corrente parasita é aplicado tipicamente em materiais metálicos. Ensaio de ultrassom pode ser usado em todos os materiais, ele vai pegar defeitos internos no produto, a gente consegue pegar trinca, bolhas, descontinuidades internas à superfície. Ensaio radiográfico, esse eu acho que é um ensaio não destrutivo que todo mundo conhece, todo mundo algum dia na vida já fez uma radiografia de uma parte do corpo, né, para verificar se houve uma trinca, se houve uma quebra, ou pelo menos já viu alguém que fez uma radiografia. Então, o ensaio radiográfico, ele utiliza radiação, pode ser raio-x, raio-gama, raios gama, pode ser outro tipo de comprimento de onda, mas o objetivo é usar uma radiação penetrante que vai ultrapassar o produto, né? Se a gente pegar uma peça metálica, a radiação visível, ela não é penetrante na superfície metálica, mas os raios-x, eles conseguem passar pelo material metálico, e se tiver dentro do material algum tipo de problema, de defeito, ele vai ser visualizado através dessa revelação. Do outro lado da peça, a gente tem um material sensível a essa radiação. A radiação ela vai mudar a cor do anteparo, né? Se a gente pegar aqui um ensaio radiográfico típico com raio-x, existe uma chapa contendo um material sensível à radiação de raio-x. Quando essa radiação atinge o filme que vai ser revelado ou o sensor, esse sensor vai perceber a intensidade desse raio-x que foi atingido na superfície, e por diferença de intensidades em diferentes pontos, a gente pode visualizar o interno de uma superfície. O ensaio radiográfico na medicina, ele vai levar em consideração a diferença de densidade
da pele, dos músculos, dos ossos e dos tendões, e por diferença de intensidade, quanto mais denso for o material, mais ele vai absorver o raio-x. Quando ele atingir o anteparo atrás do produto que está sendo analisado, quem conseguir absorver mais radiação vai ter uma coloração diferente, aquele produto, aquele componente, aquele elemento que absorver menos radiação vai ter uma cor um pouco diferente da outra. Então, vai haver ali um contraste de intensidade de incidência de raio-x e vai revelar o que está escondido dentro do produto. Ele é usado para pegar defeitos de todos os tipos e elementos internos. A gente consegue pegar trinca, bolhas, inclusões, contaminantes, ou até mesmo elementos internos. Uma montagem de um celular, por exemplo, são vários elementos internos. Por um ensaio de radiográfico, a gente consegue pegar a presença ou ausência de alguns materiais, e ele é usado, alguns elementos, né, e ele é usado para todos os materiais. Tem também os ensaios termográficos, ele vai criar uma imagem a partir da temperatura, né? Radiografia, ele cria uma imagem a partir da radiação. Esse tipo de ensaio, ele é usado para medir a temperatura ou monitorar diferenças de temperaturas. Esse ensaio, atualmente, ele é muito comum, tá? Todo mundo usando aí termômetro sem contato, né, para medir aí por causa do Covid-19, para medir a temperatura das pessoas. Vocês já devem ter visto imagens de helicóptero fazendo patrulhamento de fronteira, onde mostram as pessoas andando ali, elas ficam com uma coloração mais intensa, porque a pessoa é mais quente que o meio ambiente. É usado também para medir mau contato. Mau contato em sistemas elétricos provoca o aquecimento, a gente consegue pegar ali um aquecimento diferenciado, um aquecimento localizado no produto. Bom, desses ensaios, são os principais ensaios considerados como ensaios não destrutivos. Existem mais alguns tipos, mas esses são os principais. A atividade que eu vou deixar para vocês é o seguinte: nós vamos programar as nossas próximas 5 aulas da seguinte forma. A aula da semana que vem, do dia 23/9, vai ser uma aula de preparação para essa atividade das aulas seguintes, e também vai ser uma aula de dúvidas a respeito do estudo dirigido que eu já deixei para vocês com a data de entrega hoje. Vocês podem segurar até semana que vem, até o dia 23, vocês podem me entregar no dia 23, e nesse dia eu vou estar conectado aqui no horário da aula, para quem quiser tirar dúvidas a respeito da primeira parte da matéria, que foi sobre os ensaios e propriedades mecânicas. Então, não tem aula nesse dia, mas eu vou estar disponível aqui para conversar com vocês, para quem precisar, para quem quiser tirar dúvida. Nas aulas seguintes, nas aulas do dia 30, dia 7, dia 14 e dia 21, nós teremos apresentações não vou dizer trabalhos, né? São pequenos seminários que vocês vão produzir a respeito dos ensaios não destrutivos. Então, nós vamos formar duplas, serão 8 duplas, nós temos 16 alunos matriculados. Cada dupla vai ministrar uma mini aula em torno aí de 30 a 50 minutos. A ideia é que, deixa eu apagar aqui, é que cada dupla pegue um ensaio não destrutivo, uma dupla pega líquido penetrante, uma dupla pega partícula magnética, uma dupla pega corrente parasita, e cada dupla vai fazer uma aulinha sobre esse tipo de ensaio. Nessas aulas seria interessante falar sobre o conceito teórico do ensaio, a técnica usada, quesitos técnicos, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco de experiência para esse tipo de seminário. Então, a minha sugestão é que vocês tentem correlacionar o tópico que vocês vão trabalhar de acordo com o material que vocês estão pensando com o projeto de vocês aqui no mestrado. Por exemplo, alguém da área médica que tem contato com radiografia pode escolher, pode montar uma dupla com outra pessoa e falar sobre esse ensaio de radiografia, trazendo um pouco de experiência própria, um pouco de exemplos que tem contato, ou até mesmo exemplos e situações que podem ser utilizadas no projeto de vocês ou no produto que vocês estão visualizando. Por exemplo, vamos pensar que a gente está trabalhando com material cerâmico para implantes ortopédicos. Mesmo que durante o projeto de mestrado de vocês não vão utilizar o ensaio radiográfico, implantes ortopédicos são monitorados através de radiografias.
Então, vocês podem trazer bastante contextualização e bastante estudo prático, né, exemplos práticos da radiografia utilizada para encontrar defeitos, como exemplo de ensaio não destrutivo. Ou, por exemplo, eu estou trabalhando com uma peça metálica para fabricar uma engrenagem. O projeto de mestrado, né, não prevê ensaio de líquido penetrante, mas é uma engrenagem. Engrenagens têm trincas, e aí vocês escolhem falar sobre o líquido penetrante, que tem uma relação indireta com o material metálico que vocês estão pesquisando, que esse material metálico será utilizado, por exemplo, numa engrenagem. Engrenagens são testadas como líquido penetrantes. Aqui tem 6 exemplos, nós temos 8 duplas, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez, talvez não, né? 2 duplas terão que procurar outros ensaios, além dos 6 que eu já mostrei para aqui. Tem mais uns 3 ou 4 ensaios não destrutivos que eu não mencionei aqui nesse slide. Se vocês não conseguirem encontrar esses 8, vocês me procuram que eu vou ajudar vocês aqui na definição dos temas, mas eu não gostaria que tivesse nenhuma dupla com repetição de tema, para que em cada aula a gente tivesse aqui uma mini aula de duas técnicas de caracterização por ensaios não destrutivos. Então, vocês podem trazer curiosidade, podem trazer vídeos, podem trazer casos práticos, podem trazer exemplos que vocês já trabalharam, desde que a empresa, né, disponibilize o material, que não tenha problema divulgar esse material. E aí vocês preparam a apresentação, vocês podem ficar livres de usar todos os recursos. No dia que a gente abre a sala, vocês podem apresentar na forma de um artigo em Word, vocês podem apresentar na forma de um arquivo em PDF, vocês podem abrir a câmera e conversar com o pessoal, trazendo aí como se fosse um bate-papo. Então, a forma de exposição fica livre para vocês, a gente pode usar o Teams para fazer isso. Vocês podem conversar entre vocês através aqui do chat da equipe do Microsoft Teams. Aqui a gente consegue conversar com a turma toda. Vão formando as duplas aí durante essa próxima semana e já vão tentando definir os temas. A partir do momento que vocês formarem a dupla e definir o tema, já publica aqui no chat, dentro desse canal que eu criei aqui de ensaios não destrutivos, já coloca o nome da dupla e o tema que vai trabalhar, para que ninguém trabalhe com um tema repetido. E assim a gente vai ter 8 aulas, né, 2 por dia, varrendo aí 8 técnicas de caracterização por ensaios não destrutivos. A aula, estou pensando aqui em torno de 30 a 50 minutos, não precisa ficar tão preso assim a esse tempo. A ideia é que a gente consiga trocar uma ideia, consiga discutir um pouco sobre essas técnicas de ensaios e tentar trazer um pouco de casos práticos, de casos reais, e para isso eu conto com a colaboração de todos vocês. Então fica combinado desse jeito, a gente vai ter a apresentação nessas datas. Também, a partir do momento que forem definindo as duplas, já vão pensando aí em qual data fica mais viável para vocês. Eu sei que vocês têm outros compromissos profissionais, pode ser que alguma dessas datas fiquem disponível para vocês, mas vamos tentar já o quanto antes fechar as 2 duplas desse primeiro dia aqui de 30/9, para a gente não ficar muito sobrecarregado aí no final. Bom, então por hoje é só, eu vou colocar esse material disponível para vocês. Na quarta-feira que vem estarei disponível para tirar dúvidas no horário da aula, vou estar conectado aqui no Microsoft Teams. Vejo vocês lá, uma boa semana para todos, fiquem bem, se cuidem e até breve.